Oi, tudo bem com você? Bom, essa é a disciplina Política das Relações Étnico-Raciais Afro-Brasileira e Indígena. Sou professora mestre Rafaela Costa Vidal. Esta é a aula 2 e o tema de hoje são conceitos norteadores. Muito bom estar com vocês novamente nesta segunda aula. Gostaria de fazer uma retificação da nossa aula anterior, quando eu comentei sobre o nosso calendário. Eu ainda não estava ciente de todas as normativas e regras do EAD. E eu comentei que teríamos um descanso, um recesso no dia 22 de fevereiro, que corresponde ao recesso de carnaval. Mas não se aplica no caso de um curso, né, ou pelo menos de um módulo ou de um período que seja EAD. Gostaria só de alinhar isso com vocês. Bom, por que o tema de hoje é conceitos norteadores? Por que isso é importante para a gente? Porque a gente não pode agir sem ter uma fundamentação teórica. E para aí, como é um dos nossos objetivos que vocês viram na aula 1. Para isso, a gente precisa pensar e agir os dois de modo técnico. E para isso, para a gente agir de modo técnico, é preciso que a gente compreenda os usos dos conceitos. Por quê? Primeiramente, diferenciar a ideia de conceito, porque existem conceitos que são estabelecidos para coisas banais, eu digo no sentido de coisas comuns, numa expressão, né, tipo, fulano subiu no meu conceito, ou então tal artista, para produzir a sua obra, utilizou o conceito tal. Beleza. Não são estes os conceitos que a gente vai centralizar. A gente vai focar no conceito científico em si, porque é o conceito científico que vai pegar todos os dados, todas as informações de uma experiência, ele vai organizar os dados e ele vai estabelecer uma conexão lógica entre esses dados. Porque senão, a experiência, ela vai virar ela vai caber numa mera interpretação, né? Cada um vai ter o direito de ter a sua interpretação, vai ter uma interpretação pessoal, né? E essa conexão lógica, ela não é feita por meio disso. Ela não é um conceito científico, ele não é um juízo de valores. Porque se a gente for considerar uma mera interpretação, a gente vai estar caindo no que se configura como uma pré-conceituação. Nós vamos estabelecendo um conceito infundado em cima do que deveria ser um conceito. Então, dá para se subentender que se trata de um pré-conceito. E ele é e um conceito, ele só pode ser abstraído a partir do resultado de um exercício mental, né? De uma atividade mental entre, entre uma atividade mental e uma atividade operacional. Ou seja, se ficar só aqui e não é trazido para a realidade de acordo com as circunstâncias reais, não faz sentido. Se você usa apenas os seus valores morais e não considera a realidade, que por muitas vezes, né, a gente está falando, a gente esboça opiniões sobre realidades que estão fora do nosso contexto, que estão fora da nossa bolha, a gente não vai estar fazendo uma atividade operacional, a gente vai estar fazendo só mental, porque o preconceito, ele nasce no campo das ideias, ele vem de uma abstração. O preconceito, ele não vem de uma lógica, e os conceitos precisam, por definição, ser lógicos. Então, a gente está trabalhando um tema muito delicado, tá? Porque se a gente não tiver um suporte científico para legitimar a necessidade de políticas étnico-raciais, elas não vingam, elas não se fortalecem sozinhas. As políticas étnico-raciais, elas não vieram de bom grado, elas não caíram do céu, elas vieram de uma movimentação popular, muita gente, né, passou por muita coisa para a gente estar estudando essa disciplina hoje, e que nós vamos discutir melhor lá na frente, os movimentos populares em si. O tema das políticas étnico-raciais, a gente precisa de conceitos norteadores, que é para que fuja de uma ideia que o racismo, tanto com a população negra ou indígena,
é subjetivo. Cabem milhões de interpretações, que é do gosto de cada um, né? E assim, que não se trata de um assunto de opinião, entendeu? As políticas étnico-raciais, a vida de pessoas negras e indígenas, ela é fundamentada. Ela tem embasamento científico, teórico, histórico, sociológico, cultural. Então, por que a gente precisa instantemente ficar falando, fazendo essa defesa, né, por direitos básicos dos cidadãos? Então, esse reconhecimento para a gente ter liberdade de poder discutir isso hoje, ele só veio por meio de muito esforço. Então, para a gente combater, né, a gente pensa, na verdade, que combater o racismo, ele é uma questão de, de luta que tem que vir da população negra e indígena, porque não são eles que sofrem o racismo, então eles que têm que se mobilizarem para essa luta acontecer, né? Como eu falei dos movimentos populares. Só que não é assim. O esforço pelo fim da discriminação tem que vir por quem pratica a discriminação. O esforço pelo fim da discriminação tem que vir de quem pratica. Então, a responsabilidade, né, desse fim não é de quem sofre. Porque botar para a pessoa que está sofrendo uma opressão, para ela tomar a decisão de não sofrer mais, é um caminho muito mais difícil. Entendeu? Então, nós vamos convencer um sistema racista, que é um sistema ilógico, com o quê? Só tem uma ferramenta, que é com a lógica, tá? Então, vamos aqui para as nossas definições. Qual que é o conceito de conceito, né? Conceito vem do latim conceptus, que significa uma coisa concebida, uma coisa ali determinada. Para a filosofia, o conceito científico é a essência das coisas. É a formulação de ideias por meio de palavras ou por recursos visuais sobre algo ou alguém, concreto ou imaterial. Para a gente continuar o nosso desenvolvimento, né, para poder estudar os conceitos norteadores das políticas étnico-raciais brasileiras, a gente também tem que ter uma. A gente não pode ficar falando de conceitos, né, de forma arbitrária. A gente precisa estar pontuado em algum método, né, em algum teórico. E nós iremos seguir o do filósofo francês Deleuze. Deleuze é uma forma brasileirada de falar, né? Certamente a pronúncia do nome dele é diferente por ser francês. Mas aqui, desse meu ladinho aqui, né? Esse homem sem óculos, na imagem é uma foto preto e branco com dois homens, isso fazendo uma audiodescrição para as pessoas que estão pelo celular ou não podem visualizar por algum motivo a imagem. São dois homens que o aparentemente mais velho está com a mão no ombro do outro, os dois estão com agasalhos. Um está usando óculos e o outro não, e um aparenta ser mais velho que o outro. O que não está usando óculos e aparenta ser mais velho é o Gilles Deleuze. Ele viveu aqui entre os anos de 1925 e 1995. Ele era professor universitário de filosofia. E o Félix Guattari, de 1930 a 1992, né, o período da sua existência, ele era um aluno dessa universidade. Só que eles não eram do mesmo curso. O Guattari não foi aluno do Deleuze quando eles se conheceram. O Guattari só achou muito interessante o trabalho do Deleuze, porque o Deleuze, ele trabalha com observação do natural, da natureza, na verdade, ele é um teórico da realidade, da compreensão humana, como que o ser humano compreende as coisas. E ele se interessou muito porque ele é psicanalista. Então, o estudo desses dois, do Deleuze e do Guattari, eles são os pioneiros em experimentos, em pesquisa interdisciplinar, né, da área das ciências humanas. Por que eu trouxe ele? Porque ele fala o seguinte para a gente: todo conceito remete a um problema. Há problemas
sem os quais não teria sentido, e que só podem ser isolados ou compreendidos na medida da sua solução. O problema, quando ele diz todo conceito remete a um problema, pensa tipo num problema de matemática, nos exercícios, né, em que as contas eram chamadas, resolver esse problema. Não é para visualizar aqui no sentido de um problema de algo ruim, ou de algo que deu errado. Minha máquina de lavar deu problema. Não, não é nesse sentido. Há problemas sem os quais não teria sentido e que só podem ser isolados ou compreendidos na medida de sua solução. É uma velha expressão que eu não sei se vocês já ouviram, que um problema sem solução, solucionado está. Essa é a expressão, tá? Mas para não confundir vocês, se o problema ele não tiver solução, ele não é um problema, porque por definição, todo problema tem uma solução, porque se trata de uma operação. Um conceito, né, o que ele está querendo dizer aqui, é que o conceito, ele só existe na medida em que o problema e a solução forem vistos como uma coisa só, como se um fosse interligado ao outro. Tipo da matemática mesmo, né, que fala para resolver o problema, fala para resolver a operação, né? Encarar o problema como algo que deve ser operado com usos de ferramentas, né? Dentre elas, entre as ferramentas, o conhecimento, que é quando se faz isso, aí sim, quando se soluciona quando se faz uma operação, se soluciona o problema e nasce um conceito. Todo conceito surge para resolver um problema. O ato filosófico continuamente reconceitualiza a existência, encarando os problemas e encontrando novas formas de existir. E os conceitos, eles podem mudar com o decorrer do tempo. O problema, ele não vai mudar. O problema permanece o mesmo, mas as operações para resolver esse problema mudam, podem mudar. Então, coisas que antes faziam sentido, hoje não podem, hoje necessariamente podem não fazer mais sentido. E nós temos um exemplo. Vamos trabalhar ele um pouco mais à frente. Então, tá. Dentre o Conselho de Política das Relações Étnico-Raciais, para a gente entender o todo, é preciso entender as partes. Então, vamos começar com relações étnico-raciais. Relações, não preciso dizer. Étnico-raciais. Etnia vem de uma expressão em latim etnos, que significa costume, e se refere a uma união que é feita por povos, né, de acordo com seus costumes, principalmente se forem similares, é claro. Tanto por sua língua, tanto pela sua religião, né? Existem vários motivos para ser formada uma etnia, tipo os aborígenes, tipo os Yanomamis. Quando se fala em raça, raça, ela veio do latim, ou do latim não, veio do italiano. Raça vem do italiano razza, que é um termo usado, né, como um parâmetro que categoriza diferentes populações de acordo com as suas características fenotípicas. E aqui a gente tem o problema. Quem cunhou esse termo de racismo, né, para designar as pessoas, essas etnias, por exemplo, lembrando que raça e etnia não é a mesma coisa, não foram as próprias pessoas, não foram os próprios indígenas, não foram os próprios asiáticos que fizeram essa auto-nomenclatura, né? Ninguém se auto-intitula assim. A raça, agora eu digo em aspas, ela é uma denominação que ela é equivocada. Por quê? Por dois motivos. Primeiramente, biológico. Os seres humanos são todos da mesma espécie. Querendo ou não, a gente é todo mundo igual. Negro ou branco, indiano, paranaense, todo mundo é da mesma espécie. Nos humanos, não há variação genética que justifique o uso do conceito biológico de raça. Raça é o quê?
é uma subcategoria dentro das espécies. E quando se fala ainda subcategoria, não é no sentido de ser inferior, é por simplesmente desmembrar disso, vem dessa espécie. Como que a gente pode entender melhor? Quando a gente pergunta de cachorro, qual é a raça do seu cachorro? Por que a gente fala isso? Porque o cachorro, ele é oriundo, ele derivou de uma espécie, ele derivou, né? É como se tivesse subentendido de uma espécie, né? Uma subcategoria, a raça. A raça dos cachorros, porque ele vem de lobos. Os cachorros só existiram por causa de um processo evolutivo da domesticação dos lobos. Mas cachorro não é lobo. Mas mas o cachorro é uma variação genética do lobo. Por isso que aqui se enquadra o termo raça, tá? Então, usar o termo raça para ser humanos, na verdade, é uma definição pseudocientífica. Ela não é científica. Ela é uma farsa. É uma falsa cientificidade. E aí a gente entra no segundo motivo. O primeiro é biológico, e o segundo é por ser antinatural, né? Essa pseudociência que ela foi criada na Segunda Guerra Mundial. Quando encunharam esse termo raça para designar pessoas, foi nessa época. E o que rolava na Segunda Guerra Mundial? Era o Terceiro Reich, na Alemanha. O nazismo de Hitler, ele estava tomando conta de tudo, de todas as áreas do conhecimento humano. Estava na saúde, né? Estava na medicina, estava na educação, estava se metendo em todas as áreas, né? Para poder justificar o que eles acreditavam de ser a supremacia branca, para legitimar o que eles acreditavam dessa pureza dessa raça. Então, eles precisavam de argumentação, né? Então, para justificar essa diferença entre os seres humanos, eles criaram esse conceito de raça com base nos próprios estudos que já se tinham de biologia na época, porque eles realmente acreditavam numa diferenciação mesmo de espécie. E aqui nós temos a raça como um exemplo de conceito que ele foi ressignificado com o decorrer do tempo. O problema não mudou, mas as nossas ferramentas de observar o problema mudaram. Então, resumo da ópera. Relações étnico-raciais são relações de poder baseadas no aspecto sociocultural de determinada sociedade. E as relações de poder, não esqueçam essa expressão quando a gente for toda vez que vocês pensarem ou verem relações étnico-raciais, porque relações étnico-raciais são relações de poder, isso no sentido mais literal da palavra mesmo. Tanto que essas relações de poder também podem ser entendidas como relações de classe. O que são relações de classe? Em que há uma classe dominante que detém os meios de produção e o controle do capital, né, e a aglomeração do capital, e os que são submetidos a usarem, a venderem a sua força de trabalho para poderem sobreviver. Então, um alimenta o outro, né? Essas são relações de classe, tá? Então, a disciplina, ela é sobre as sociedades afro-brasileiras e indígenas. Mas, se a gente for falar de relações étnico-raciais, a gente pode falar das relações dos povos mesopotâmios, a gente pode falar sobre o Egito Antigo. Lembra daquele regime, né, que tem os servos e tem os faraós? Esses são regimes com relações de poder, né, na Grécia Antiga. Só que para falar para falar especificamente do nosso afro-brasileiro indígena, são as relações dos afro-brasileiros indígenas com os não afro-brasileiros indígenas, que basicamente são brancos. Mas ninguém fala muito, né? Ninguém coloca muito nome nas coisas quando as coisas são brancas. Então, é mais ou menos nesse ponto que eu gostaria de chegar. Desmembrando mais um pouquinho, esse afro-brasileiro, ele está se referindo a uma população que é formada culturalmente no período colonial, com o tráfico transatlântico dos africanos para o Brasil, que deu origem majoritária à população brasileira. Indígena, nós estamos falando é relativo a ou população autóctone de um país, ou que neste se estabelece
anteriormente ao processo colonizador das Américas. Por que especificamente das Américas, né? Porque esse termo foi cunhado por pessoas que chegaram aqui e que acreditavam. Lembra que eles falaram que chegaram aqui por engano, porque eles estavam procurando o caminho das Índias? Porque eles queriam ir para as Índias, eles queriam procurar especiarias. Quando eles pararam no Brasil, eles não estavam. Lembra que eles chegaram a falar sobre isso? Então, assim como as pessoas da Índia, que eles não reconheciam os povos originários que estavam lá, porque é como dar um apelido para alguém que está morando naquele lugar. Imagina que alguém chega na sua casa e fala assim: olha, daqui para frente você não tem mais nome, tá bom? Eu não vou te chamar pelo seu nome, nem pelo nome que você, nem por de onde você veio. Eu vou te. Aí pronto, inventa um nome para cima da pessoa. É a sensação do que foi feito com os povos originários de qualquer lugar do mundo, né? Os povos originários nunca eram vistos reconhecidos pelo seu próprio nome. Foram cunhados títulos a eles. E no caso, né, quando os europeus chegaram nas Américas para colonizar, eles saíram chamando todo mundo de índio mesmo. Mas eu tenho que dar uma atenção. Chamar de índio, apesar, né, de ser naturalmente aceito indígena, e as pessoas hoje em dia se auto-intitularem indígena, é por mera modernização, tá? Porque índio, ele é um termo racista. Por quê? Porque ele é um termo cunhado pelos colonizadores que acreditavam ter chegado em território indiano. E eles associavam também as pessoas do território indiano a pessoas primitivas e selvagens. Então, assim, imagina que você convive em harmonia com a natureza, você aprende a conviver com os animais. O seu modo de sobrevivência vai ser determinado pelo ambiente que você vive. Para a galera, né, os colonizadores que chegaram aqui, eles eram cercados de montanha. A galera nem sabia o que era dar um mergulho no rio, conviver com os bichos. Uma vivência completamente diferente, um modo de defesa também completamente diferente, animais completamente diferentes, vidas completamente diferentes. Então, quando eles chegaram aqui, eles associaram aos animais que também viviam aqui. Então, índio era todo mundo que era considerado para eles primitivas, selvagens, pessoas que não estão sob uma civilização, sendo que os povos originários, eles compunham uma civilização do seu modo, com as suas tecnologias, né? Tanto que quando chegaram aqui e extraíram muito das nossas riquezas naturais, nossos produtos naturais, foram através de tecnologias que os povos originários já haviam desenvolvido, certo? Então, não vamos pensar que a tecnologia, que o moderno, ele é um movimento eurocentrado, que foi desenvolvimento branco. Não, não pensei nisso. Eu só não vou entrar nisso aqui agora, porque caberia uma outra aula, vocês acreditam? Só para falar das tecnologias que foram apropriadas do seu povo originário. Afinal, qual é o conceito de política das relações étnico-raciais afro-brasileiras e indígenas? Anotem aí, leiam junto comigo. É um conjunto de normas e princípios políticas. É um conjunto de normas e princípios que visam proteger grupos étnicos raciais que sofrem com a exclusão, a discriminação e a desigualdade. O nosso compromisso, infelizmente, é convencer que existe exclusão, discriminação e desigualdade. Relembrando aqui os nossos objetivos gerais, que para a gente chegar numa consciência e sensibilidade das políticas étnico-raciais, né? Perdão, mudei aqui sem querer. É preciso uma fundamentação teórica. Para a gente se conscientizar e sensibilizar sobre as políticas étnico-raciais, é preciso desnaturalizar interpretações discriminatórias, isso só é possível por meio de fundamentação teórica, e fomentar técnicas, né, que vão nos auxiliar a reconhecer a desigualdade presente na formação cultural brasileira. Isso é possível através de fundamentação teórica. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e vamos nos preparar para a próxima aula. Tchauzinho!